Oi, gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a esse canal. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Esse microfone aqui, esse computador, é porque eu tô gravando um episódio pro meu podcast com uma convidada super especial. E como vocês não conhecem, na verdade, uma parte de vocês não conhecem meu trabalho lá no meu podcast, eu vou trazer para vocês aqui os melhores momentos desse episódio. Então já se inscreve nesse canal, se você não for inscrito, dá um like, o link do podcast para vocês ouvirem na íntegra tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e olha essa convidada maravilhosa. Oi, gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Meu Deus, Onde Eu Tô. E hoje nós temos o quê? Áudio e vídeo com uma convidada muito incrível, que é a Natália. Inclusive, Nath, você nem sabe disso, né? Mas eu me senti muito encorajado a criar um podcast para poder me aprofundar nas ideias que eu já trazia nas outras redes sociais a partir do seu. Conheço Nath tem o quê? Uns dois Acho- anos. eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu te conheci quando você gravou com a Mariana Xavier. Então faz uns 2 anos, é isso mesmo, faz uns 2 anos. E aí eu falei, cara, eu preciso dessa mulher na minha vida. E aí Natália só tinha o livro e tava na TV na época, né? Isso, aham. E aí depois Natália me lança um podcast. Eu nunca tinha ouvido nenhum antes do seu. Uhum. E aí eu comecei a ouvir e falei, cara, essa mulher é maravilhosa, quero ela pra minha vida. E aqui tá a Natália. Estamos aqui então, que bom. Eu fico muito encantada com os caminhos do universo, né? Como a gente vai encontrando as pessoas. Estava conversando esses dias com uma amiga minha falando disso, né? Que também a gente se conheceu por causa do Tua Vida em Mim, que é meu livro, e aí ela me convidou para tomar um café e eu fui tomar um café com ela e de repente 2 anos depois a gente é super amiga, assim. E é muito engraçado e curioso como algumas pessoas chegam e ficam na nossa vida, né? Elas passam de um café, elas passam de uma conversa, elas ficam, né? Bonito isso. Amiga, conta pra gente aqui, pra quem tá nos ouvindo, como funciona um pouco do Para Dar Nome às Coisas. O que que te fez criar esse podcast? E o que que você tem falado nele? Nesses 30, Uhum. peraí, 30, eu não sei quantos episódios, tem muitos. Acho que é 39. Conta pra gente. 39 ou 38? É. O Parada nas Minhas Coisas, ele surgiu de uma necessidade pessoal, na verdade. Na realidade, assim, tinha um amigo meu que sempre me falava para fazer um podcast, Nath, você precisa fazer, e eu achava, não, 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 aí as questões de insegurança e tudo mais. E aí, ele falou, cara, você precisa fazer, e eu não tinha mais como argumento, assim, de sair, eu falei, então, massa. E aí, quando surgiu essa possibilidade, ela estava muito dentro de um cenário que eu sentia muita falta de ouvir pessoas reais falando sobre fracasso, falando sobre autossabotagem, falando sobre medo de não ser suficiente. O que eu via naquela época, quando o Programa das Coisas surgiu, que eu acho que ainda tem muito disso na internet, mas talvez a gente tenha caminhado um pouco para além dessa caixa, que eram pessoas sempre muito bem sucedidas. Então, o Instagram, linha do tempo, cara, todo mundo feliz pra caramba. E às vezes eu rolava ali o feed e falava, caraca, cara, será que só eu tenho medo de fracassar? Cara, será que só eu que, tipo, já me sabotei para ir no primeiro encontro com medo da pessoa não gostar de mim? Será que só eu, assim? E aí, quando o Vavá me convidou, eu falei, então tá, Vavá, vamos fazer esse podcast, mas eu vou falar desse lugar, eu vou falar do lugar da primeira pessoa, eu vou falar das minhas questões, das minhas dores, e claro, do processo do que eu aprendi ali, né? Mas no Pra Dar Minhas Coisas eu trago várias vivências, experiências, elaborações, mas sempre desse lugar da primeira pessoa e da vulnerabilidade. Então eu falo sobre fracasso, falo sobre desapego. Então todo o assunto que eu trago para o Pra Dar Minhas Coisas eu já vivi, eu já senti na pele, eu já sofri. E essa é a regra, só falar de assuntos que eu já tenho vivenciado mesmo, assim. E é isso, eu acho que o Para Dar Nome às Coisas, ele é muito humano. E em todas as Uhum. palestras que eu dou, né, por aí, eu sempre falo que uma coisa que eu ouvi você falando, e aí não foi no podcast ainda, foi na entrevista com a Mariana, que era sobre o Uhum. amor ser uma casa grande e tal. E a partir disso eu consegui, por exemplo, me reconectar com a minha fé. Então talvez você Ele... nem saiba a dimensão que toma na vida das pessoas aquilo que você fala a partir de uma experiência própria. E Uhum. baseado nessas nossas experiências, eu convidei a Nath para a gente poder conversar um pouco sobre as conversas mais marcantes que a gente teve nas nossas relações, e sejam afetivas ou não, porque sempre que eu conto para as pessoas, ou no meu canal, ou pessoalmente, sobre como aconteceu, por exemplo, um término de namoro, e eu sou muito dramático, Nath, eu sou daquelas pessoas que ensaia para terminar.
Jura? Eu sempre ensaio e eu sempre sei que eu vou terminar. Mesmo que as coisas não estejam mal, assim, eu já sei, tipo, eu acho que hoje é o último dia que a gente está se vendo. E baseado nesse sentimento, eu já me preparo para o fim. E aí eu sei Aham. que Forma já. eu imagino que outras pessoas passem por isso, ou tenham Uhum. curiosidade de saber como a gente lida com essas questões, e por isso eu te convidei. Aham. A Nath topou na hora, né? Tipo, falar, vamos falar assim sobre isso. Não, gente, preciso falar desse tema. E eu vou começar esse episódio contando uma experiência minha que foi muito louca. Eu tinha um namorado, ele foi meu segundo namorado, mas assim como acredito que muitos meninos gays e negros, os nossos relacionamentos sempre começam de maneira mais clandestina. Uhum. Então, tipo, eu morava onde eu sempre morei, que é em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio. Ele morava na Ilha do Governador, que era no Rio, só que era muito perto da minha cidade. Tipo, de carro dava 10, 12 minutos. Só que ele estudava na Universidade Federal aqui do Rio, na Rural, perdão, que é, tipo, no cu do mundo. Tipo, amiga, sério, Outro- da minha casa pra lá eram 4 horas. Meu Deus, era quase uma excursão. Para chegar em São Paulo, eu gasto 6. E eu sempre me despencava da minha casa para ficar com ele. Até porque, como a minha mãe ainda não aceitava muito bem a questão da minha sexualidade, e lá em Seropédica, que era na rural, ele tinha esse lugar que a gente podia se amar livremente e tal, eu acabava fazendo esse sacrifício de ficar 4 horas dentro de um ônibus para poder estar com ele. Só que eu percebia que quando ele vinha para casa da mãe dele, que era perto da minha casa, ele não me via. E ele sempre dava uma desculpa de que, porque eu só tenho um final de semana para ficar com a minha mãe, e aí é muito corrido, quero dar atenção ao meu sobrinho, quero dar atenção aos meus irmãos. E eu pensava, gente, eu largo tudo isso para Estranho. poder ficar com ele. Sim. E aí, amiga, era louco, porque quando a gente estava junto, eu me sentia amado, sabe? Uhum. Mas quando a gente estava distante, parecia que a gente não tinha uma relação. Uhum. E isso começou a mexer com a minha cabeça, né? Eu falei, eu vou terminar. Eu tenho que pensar aqui como é que eu vou terminar. Porque, é sério, era pesado para mim ficar fazendo esse esforço para estar com ele. E para ele era muito cômodo, ele não precisava fazer nada. E aí, antes de Uhum. terminar, a minha amiga falou assim: faz um teste. Fica um tempo sem ver, sem ir lá na casa dele, para ver se isso faz com que ele se mova e venha te encontrar. Nath, todo dia ele falava, ai amor, eu tô com saudade. Eu falava, eu também. Quando a gente vai se ver, eu falei, não sei, tô pegado de prova da faculdade, muito trabalho, não vou conseguir. Eu ficava dando desculpas para ver se ele falava, então eu vou até você. Passou Sim. um mês e ele não veio. Juro. Um sintoma bem considerável, né? Não, e aí eu cheguei nessa minha amiga que deu o conselho e falei, me dá o seu telefone que eu vou ligar para ele agora. E aí eu liguei para ele e falei, então, tem um mês que a gente não se vê e você não faz o menor esforço. Eu acho que já Uhum. deu, né? E ele me vira e fala, Nath, é com o coração partido que eu digo que você está coberto de razão. Cara, e tudo que eu não queria ter naquele momento era razão. Eu queria que ele falasse, Não, você tá enganado. Tava preparando uma surpresa pra você. Não amiga, acredito. eu queria muito isso. Eu queria muito que ele falasse, não, calma, eu vou dar um jeito, não sei o quê. Natália, ele só falou que eu tinha razão. Ah, E aí ele quebrou as minhas pernas. Porque eu me preparei para um outro argumento, para um outro término. Não para isso. Tá, e você? Me conta alguma conversa marcante que você tem aí. cara, teve uma relação, minha primeira relação, assim. Eu namorei 4 anos, um cara, não vou falar o nome dele aqui pra não expor, mas assim, nós tínhamos uma diferença de idade, acho que de 5, 6 anos, assim. E quando a gente começou a namorar, era tudo certo, tipo, a gente tinha uma coerência ali, porque ele era um pouco mais velho, eu tava ali entrando na faculdade e tal. E aí, cara, na rotina ali do namoro, eu comecei a pegar algumas mentirinhas, assim, sabe? Algumas coisas que ele contava e depois descobria que não era verdade. Se tem uma coisa que me incomoda, é mentira, cara. Tipo, eu sou muito do diálogo e muito da sinceridade. Então, não mente pra mim, cara. Fala que tá com medo de falar, sei lá, se vira, mas fala. E aí a gente foi viajar com a família dele pra praia, assim.
E a minha cunhada, ou seja, a namorada do irmão dele, um dia tava lá no quarto comigo. Não, e aí uma grande questão na nossa relação era que eu achava, gente, minha opinião, tá, do meu lugar, muito sem sonhos, Ih, acabei de falar o nome dele. Sem perspectiva de futuro, sem ânsia, nada. E aí ele falou, não, vou começar então a fazer uma faculdade. E isso tá preto pra mim aqui. Porque eu sou preto. Ah, não, mas tela inteira. Não, tudo bem. É porque você falou, a parte que começou a travar foi quando você voltou contando que achava ele muito sem ambição e tudo mais. Ah, é. E isso me incomodava muito na relação. Porque era algo que já tava nos diferenciando enquanto casal, assim. E eu comecei a cobrar ele, falar, cara, tipo, meu, você não quer fazer faculdade? Não tem problema, meu, vai, tipo, pense em alguma coisa que você queira fazer, mas faz alguma coisa. E aí ele falou pra mim que ele tava fazendo faculdade. Não, vou começar a fazer faculdade, começar a fazer faculdade e tal. E ele disse que tinha se matriculado na faculdade de educação física. Todos os dias, ele me ligava e falava, e aí, como é que você tá? Tô aqui na faculdade, tô aqui fazendo aula, não sei o que, beleza. E, velho, eu sou peixes, né? Tipo, eu sempre confio nas pessoas até elas me provarem o contrário, que elas não merecem minha confiança. Eu sempre confio primeiro. E ele, tô na faculdade, beleza. E aí, tipo, tinha vezes que eu achava meio esquisito, mas ele falou que tava na faculdade, beleza. Fomos viajar pra essa casa da praia. Chega na casa da praia, a minha cunhada, a esposa do irmão dele, um dia tava no meu quarto e falou assim, Nath, posso te contar uma coisa? Assim, mulher pra mulher, eu falei, claro. Eu falei assim, cara, eu acho que você é tão mais ligeira, eu não sei. Eu falei, cara, então, eu acho também, mas assim, agora ele tá pensando na vida dele, né? Ele tá fazendo faculdade. Aí ela, Nath, ele não tá fazendo faculdade. Aí eu, como assim ele não tá fazendo faculdade? Ele tá mentindo pra mim há 2 anos. E entende? Não era uma questão... Agora eu percebo. Não é questão dele estar ou não estar fazendo faculdade. Ele mentiu pra mim durante 2 anos, falando que ele tava fazendo uma coisa que não... você não tem noção. Aí ela falou, cara, todo dia eu chego na casa dele, ele tá deitado no sofá, ele não tá fazendo faculdade. Cara, eu fiquei puta. Só que assim, eu não podia quebrar a lealdade com ela, chegar pra ele e falar como é que você mentiu pra mim 2 anos, mas eu também não podia, né, o que eu ia fazer com aquela informação? Cara, eu fiquei muito mal. Aí eu fiquei, cara, será que eu sou uma péssima namorada? Porque ele tem medo de falar as coisas pra mim. E a gente, enfim, às vezes infantiliza pessoas adultas, né? Tipo, é isso. Ele tava com medo de falar as coisas pra mim. Beleza, cara, quando a gente voltou pra São Paulo, aí passou acho que uns 2 meses, assim, eu esperei. Aí um dia ele tava aqui em casa, eu falei, Rô, empresta o seu ID lá, a sua identificação da faculdade? Ele, eu não lembro. Eu, como é que você não lembra, cara? Quando a gente tá na faculdade, tudo que a gente lembra é o ID da faculdade. Ele, não lembro, ficou nervoso, Eu falei, cara, você trancou a faculdade? Não, ele chorou, não tranquei, você não confia em mim, não sei o que lá, o drama, né, tal. E aí, eu falei, cara, você não trancou? Não tranquei e tal. Aí, depois de muito, ele falou que tinha trancado. Só que aquilo, pra mim, assim, destruiu, assim. Ainda dei mais uma chance, mas o grande lance foi quando, tipo, acho que uns 2 meses depois, eu me peguei em casa, falei pra ele, Rodrigo, falei de novo. Se você mentir de novo sobre isso, eu nunca... se você mentir de novo sobre isso, eu nunca mais vou confiar em você. Não, tá bom. Aí teve um outro dia que ele mentiu mais uma coisinha pra mim, e me peguei um dia em casa ligando pra faculdade dele pra ver se ele tinha se matriculado de novo, que ele tinha me dito que tinha se matriculado de novo. Antes da atendente me atender, tipo, pra eu confirmar, eu já desliguei o telefone e acabou a relação, cara. Que eu tô ligando pra faculdade pra ver se ele tá matriculado. Acabou a confiança, sabe? Acabou. E aí, nesse dia, eu fui conversar com ele, aí chamei ele em casa e falei, olha, cara, não sei em que momento que você achou que você não podia mais me contar as coisas, não sei em que momento, eu não sei que tipo de pessoa eu representei pra você ter medo de falar pra mim que você não queria fazer isso. Se você tivesse me dito, cara, se você tivesse bancado, falado, olha, eu não vou fazer, então ou você me aceita assim ou acabou, talvez eu te admiraria. Mas essa coisa da mornidão pra mim, que eu sou intensa demais, não rola, sabe? Então, ou seja você inteiro, do jeito que você quer ser, ou, cara, tipo, banca o que você quer ser, né? E aí foi muito doido, que aí ele tirou a aliança, chutou pro lado da rua, sabe? E tal. E aí eu falei, cara, eu não consigo mais ficar com você porque eu não acredito mais em você. E sem, não dá, tipo, sem admiração e sem crença no outro, pra mim não rola, assim, sabe? Eu não acredito mais em você e não admiro mais você. E aí a gente acabou, assim. E hoje eu tenho um profundo respeito por ele, enfim, né?
Hoje é engraçado, assim, depois dessa relação não, porque depois disso eu amadureci muito ainda também. Mas hoje, pra mim, eu não brigo mais com outros sobre quem o outro é. Se eu entro num flerte, numa relação, numa ficada, e eu já vejo que o outro é alguém muito diferente do aquilo que eu espero pra uma relação, um beijo, obrigada, desculpa, eu não sou essa pessoa e vou embora, entendeu? Ai, que foda. Eu quero te dizer que eu aprendo muito sobre mim quando eu ouço você falando sobre você. Eu me vejo Ah, muito nas suas histórias. Eu consigo imaginar, quando você está contando, eu ouço o podcast, eu consigo imaginar os lugares por onde você passou, a padaria, o mercado, a música, o show. Eu me sinto naquele lugar. E que delícia. muito obrigado por trazer esses assuntos que eu acho tão importantes. A gente está passando por dias muito difíceis para nós, que somos pretos, né? E aí a gente Uhum. ouve, por exemplo, uma mulher idiota falando que nós somos mais criminosos em potencial. E aí eu tenho uma mulher preta que é você que me inspira, que me traz tanto amor, Uhum. que cai por terra qualquer estereótipo que tentem levantar e defender sobre a nossa existência. Então, muito obrigado por fazer isso por mim e por várias pessoas que te ouvem, que eu vejo lá os comentários, vejo a galera repostando. E muito obrigado por ter aceitado o convite, de verdade. Imagina, então. Eu agradeço também e eu divido com você uma mensagem que eu recebi essa semana de uma... Esqueci o nome dela, acho que é Mariana, se eu não me engano, que é uma mulher preta também, uma mina preta, e ela disse ela disse uma coisa sobre o Pra Dar Nome às Coisas que eu acho que é a mesma coisa, que é o mesmo lugar que o Meu Deus, Onde Eu Tô tá. Que é quando pessoas pretas falam sobre narrativas humanas, a gente também traz humanização sobre os nossos corpos. Porque o que fizeram com a gente há séculos e séculos e séculos é desumanização dos nossos corpos. Seja por meio do estereótipo, seja por meio do genocídio. E quando pessoas pretas estão falando, cara, eu sofri por causa de uma relação, eu chorei por causa de uma relação, e não porque o Miguel foi morto, porque uma mulher foi negligente, sabe? Desculpa. Não, tudo bem, amiga. Mas quando a gente humaniza, a gente também traz um respiro para nós, assim. Então, eu também te agradeço, porque ver pessoas pretas existindo e vivendo, e vivendo todos os alinhos e desalinhos de uma vida que também pode ser nossa, que também deve ser nossa, é um refrigério na alma, assim, né? A gente precisa o tempo todo resistir e se defender e lutar, mas é muito bom também amar e perceber que é amado, ou perceber que não é amado e poder esperar. É isso, né? É quase como quase sempre os assuntos universais fossem só reservados à branquitude, né? Uhum. E não às pessoas pretas. E ter pessoas pretas também falando de assuntos universais é também muito bonito, assim. Cara, eu gravei um episódio que vai sair antes do nosso, então quem ouvir esse daqui já ouviu o que eu vou citar, que é sobre a história da Marsha P. Johnson, que foi a precursora do movimento LGBT lá nos Estados Unidos, em Stonewall, há 52 anos atrás. E aí ela conta uma coisa num documentário que tem na Netflix, inclusive se você ainda não assistiu, assiste, que ela tinha uma relação com a fé, com a igreja, e ela dizia que o pastor dela, preto, dizia que nada é garantido, porque todo dia conta. Ai, que lindo. Então, obrigado pela garantia de ter a sua presença aqui, ó, neste podcast e a gente poder Obrigada. eternizar essa nossa conversa, essa troca de afeto. Muito obrigado, tá? É isso. Obrigada, Tô. Foi uma delícia, foi um prazer. Beijo, meu amor. Um beijo para vocês todos. Tchau!